Eu queria, antes de passar a palavra para a minha xará, para a Mônica, saudar e cumprimentar nossos convidados e fazer uma saudação e um agradecimento ao Andrei Andreev, que é embaixador de Belarus, que está aqui nos acompanhando. Está acompanhado do André Spicariol, que é o Nikita, né? Seu assessor. Temos também da Embaixada do Reino Unido o Simon Fairweather, que é conselheiro político, está aí. Muito obrigada, Simon. Não, o André Spigariol é do Reino Unido, o Nikita, que é de Belarus. Está na outra sala, muito bem. E quero também saudar e agradecer a presença do Jean Sovereign. O Jean é diretor-geral da FES Brasil, da Fundação Frederic Ebert, a famosa FES, tão parceira nossa do PT, das nossas organizações e da CUT há muitos e muitos anos. E também anunciar a presença de nossa diretoria da Fundação, do Walter Pomar, que está aqui, ele é diretor de cooperação internacional, lidera pela Fundação aquilo que no começo Humberto Costa se referiu, esse processo de elaboração e de contribuição da Fundação para a política internacional do PT e a SRI. O nosso querido Breno Almeida, nosso presidente, levanta aí, Breno, presidente interino da Fundação desde dezembro do ano passado, e a nossa querida anfitriã, Ellen Coutinho, que é nossa diretora da Fundação, do Centro de Memória da Fundação. Levanta aí, Ellen. Ela é daqui, está nos recebendo aqui. Ainda está fazendo aniversário, ainda está fazendo anos hoje. Depois a gente vai cantar parabéns, Ellen. Então, agora a gente vou passar, sem mais delongas, para a minha xará, Mônica Bruckmann. Boa tarde, companheiras, companheiros. Para mim é uma honra e um grande prazer estar aqui nessa mesa, nesse evento, reflexionando sobre os desafios do Brasil, da América Latina no contexto do mundo. Eu queria agradecer a Mônica pelo convite e dizer que é uma grande alegria compartilhar a mesa com Humberto e com Pedro. Eu tive a oportunidade de ouvir o presidente Lula no Panamá semana passada e realmente é um discurso que vale a pena ouvir por completo. É um discurso onde ele chama atenção para as diferentes dimensões da integração regional, integração de infraestrutura, integração das cadeias de valor, integração estratégica e pensamento estratégico regional, exatamente a partir dessa visão do princípio de não intervenção e da defesa da nossa região como uma região de paz. Foi um discurso bastante potente para o ambiente, né? Era uma reunião da CAF, uma reunião do Fórum Econômico da América Latina e do Caribe, e eu acho que ele fez uma coisa extremamente relevante nesse contexto tão complexo que o mundo vive e que a nossa região particularmente vive. Ele recolocou uma agenda integracionista, não apenas como um desejo ou desde uma perspectiva, digamos, política, mas também e fundamentalmente desde a necessidade de uma integração desde uma perspectiva econômica, desde uma perspectiva social e desde uma perspectiva de empoderamento da região para uma participação mais adequada com o que a região representa nas grandes decisões da economia mundial. A gente está vivendo um momento bastante especial, bastante crítico, de uma crise bastante profunda. E não é que a gente não viva as crises cíclicas, né? A gente tem vários pontos de inflexão quando a gente vê a conjuntura mundial e a economia mundial. Vamos pensar no mais recente, no tempo recente. Nos anos 90, a China emerge como grande demandante de matérias-primas no mundo e se aproxima à América Latina, primeiro
se aproxima do Chile, depois do Peru, para se fornecer de cobre, de zinco, ouro, prata, mas principalmente de cobre. Isso é produto da abertura econômica da China já no final dos anos 70. No início da segunda década do século XX, 2014, a China se coloca em primeiro lugar no ranking das maiores economias do mundo. Né? E isso diz o FMI, o Banco Mundial, quando as economias são medidas por $1 segundo o seu poder de compra ajustado a cada país. E em 2020, a gente viu a profunda crise da Covid-19, econômica, social, de todo tipo, que, aliás, é a terceira crise mais importante desde 1870, né? Nesses últimos 150 anos, 140, 50 anos, a crise do Covid foi a mais importante, a terceira mais importante. De que maneira isso impactou? Eu acho que isso acelerou um declínio econômico da Europa, certamente, um declínio econômico dos Estados Unidos, que já acumulava um conjunto de indicadores extremamente complexos em relação à sua economia, um processo de desindustrialização desde o século passado, um processo que digamos, a pandemia acelerou de grande inflação, coisa que os Estados Unidos não conheciam desde após a Segunda Guerra Mundial, o nível de inflação como que eles viveram a partir de 2020, e a perda de liderança tecnológica para a Ásia, principalmente a China, em várias áreas estratégicas. Novos materiais, transição energética, energia solar principalmente, veículos elétricos, etc. E, nesse momento, nós poderíamos dizer que estamos vivendo exatamente um outro ponto de inflexão, que é a gestão Trump desde o início do ano passado. Né? Eu acho que isso coloca, em primeiro lugar, a necessidade de uma análise muito séria, muito acurada do que está acontecendo a nível não só da política mundial, mas a nível da economia mundial. Porque talvez, em poucos momentos da história, a gente teve um conjunto de alianças ideológico-políticas profundas e cada vez mais afastadas da materialidade da vida econômica. O que eu quero dizer com isso? Vejam, qual é o principal instrumento dos Estados Unidos sob a gestão Trump? Digamos, exacerbado na gestão Trump? A guerra, o poderio militar e o fato de ter a tecnologia mais avançada na indústria militar. Isso, até agora, não está sendo questionado. Mas perdeu liderança em termos econômicos, em praticamente todas as cadeias de valor, perdeu liderança em termos tecnológicos e perdeu liderança em termos de, digamos, diplomáticos, no seu sentido mais estrito. Tanto que é necessário apelar à guerra na forma mais violenta. A guerra no seu sentido mais, digamos, da forma mais externa, que é o ataque militar, como que a gente viveu no início desse ano a Venezuela, que já a Mônica colocou no início da fala dela. Agora, o que está por trás disso? Eu gostaria de mostrar rapidamente alguns mapas. Eu acho que, às vezes, os mapas são interessantes porque mostram de maneira muito clara como esses processos se referenciam no planeta e ilustram um pouco essa análise que eu quero compartilhar com vocês. Perfeito. Não está refletido aqui na tela. Agora sim. Bom, esse mapa é só uma referência. Esse era o mapa dos anos 70, quando os Estados Unidos hegemonizava a economia mundial, o Ocidente de modo geral. Vejam vocês quais eram os grandes portos do mundo, por exemplo, para nos referir à infraestrutura, que foi um tema citado a semana passada pelo presidente Lula, e que todos nós sabemos que é um tema extremamente importante e relevante para pensarmos a integração produtiva, a integração econômica. Os principais portos do mundo estão na costa leste dos Estados Unidos, na costa oeste, Los Angeles, Nova York e Rotterdam, que durante algumas décadas foi o maior porto do mundo.
todo o sistema comercial e as cadeias de valor giravam em torno ao Atlântico Norte. O Atlântico Norte era o território de desenvolvimento econômico, financeiro, de infraestruturas, etc. Era o centro da economia mundial. Se a gente vê esse mapa de 2020, a gente vê um deslocamento claríssimo de os maiores portos do mundo para a Ásia. Vejam vocês, em grande medida, dos 10 grandes portos do mundo, muitos deles são chineses, asiáticos de modo geral, e apenas um porto de Ocidente resta dentro do ranking dos 10 maiores portos do mundo, que é Roterdã, em 10º lugar. Né? A gente tem Xangai em primeiro lugar, Singapura em segundo lugar, e nesse espaço do Índico e do Pacífico que a gente vê o desenvolvimento das principais cadeias de valor produtivas e o desenvolvimento quer dizer, a circulação de grande parte do comércio mundial, que, aliás, 80%, 90% do comércio mundial é marítimo. Por isso que os portos são tão importantes e por isso que os portos são um centro de disputa entre os interesses dos Estados Unidos e da China nesse exato momento, e são os portos através dos chamados portos duais, que são portos que são hubs de distribuição, mas também cidades industriais, mas, ao mesmo tempo, são espaços onde se organizam bases militares ou presença militar dos países. Né? Então, essa dualidade dos portos convertem essa análise numa análise profundamente necessária para entender a geopolítica da reorganização do poder mundial e a partir desse aspecto fundamental que é a ameaça de guerra. Então, a gente vai para esse mapa que mostra um pouco aonde que está o centro de disputa. Perante o avanço da China em termos da produção de valor agregado ou a indústria a nível mundial, China representa 32% da produção industrial do planeta. Estados Unidos caiu para menos de 20%. Com dados do ano passado, quer dizer, teve uma queda muito grande e a China teve uma ascensão muito grande, e junto com a China, outros países do sul global. Vejam vocês aqui, qual foi a resposta dos Estados Unidos desde a segunda década desse século, 2017, estou falando aqui do diálogo quadrilateral, de segurança quadrilateral, foi uma tentativa de frear o avanço da China econômico, comercial, científico, tecnológico, industrial, através de acordos de segurança e de cooperação militar. Aqui o Quad é um diálogo entre a Índia, Austrália, Japão, Estados Unidos, AUKUS, Austrália, Coreia do Sul, Estados Unidos, quer dizer, aí a gente tem esse quadrilátero que vocês veem aí na linha vermelha, esse muro de contenção militar e de segurança, com presença no Mar do Sul da China, que causou muitas, digamos, tensões entre esses dois países, com a principal base militar entre a Índia e a África, que é a base militar dos Estados Unidos de Diego Garcia, enfim, com uma reorganização para o Ásia-Pacífico, como dizem algumas visões, ou Indo-Pacífico, como dizem os documentos oficiais dos Estados Unidos. O que nos interessa aqui, já para pousar no tema da América Latina? Vejam vocês, na América Latina, esse quadrilátero vira um pentágono, porque esses interesses vão se organizar, no caso da América do Sul, no arquipélago de Galápagos. A inícios de 2024, o governo do Equador, sob cuja jurisdição está Galápagos, assinou um convênio de cooperação militar com os Estados Unidos, exatamente na expectativa de abrir uma base militar em Galápagos. Apesar do que o povo equatoriano decidiu, através de um plebiscito, que não estava disposto a receber uma base militar em Galápagos, nesse momento já a base militar está em plena fase de estruturação. Mas aqui o interessante é que vocês têm Galápagos muito perto ao Canal de Panamá, que já é digamos, uma região de grande tensão e que Estados Unidos acabou de
criar uma pressão muito grande para praticamente a expulsão da China da gestão ou do uso do canal, inclusive. Mas vocês veem aí um círculo azul, que está nomeado como Porto de Chancay, que é muito importante para o Brasil, já vou explicar por quê, acho que, aliás, é um fato público bem conhecido, mas sobre o Porto de Chancay, nós temos o Porto de Ethel, que acaba de ser negociado com o governo dos Estados Unidos, no sentido de abrir um porto e uma base militar, e no sul do Chancay a gente tem o Porto de Corio, que tem uma profundidade do mar tão importante quanto o do Chancay, e que, então, convertem a América do Sul, o Pacífico da América do Sul, num espaço de reorganização de interesses geoeconômicos, porque a gente está falando de portos através dos quais se transporta grande parte dos minerais estratégicos da América do Sul, do Chile, do Peru, da Bolívia, inclusive, do próprio Equador, etc. E nós estamos, então, perante grandes definições de uma infraestrutura que está profundamente marcada por essas tensões geopolíticas e geoeconômicas. E aqui, simplesmente para mostrar a vocês a importância que tem para o Brasil o Porto de Chancay. Porque o Porto de Chancay se planejou e se está construindo não apenas como um hub de distribuição de mercancias. Hoje em dia, os portos são cidades-portos. Hoje em dia, os portos são espaços onde o processo produtivo finaliza para reduzir o tempo de circulação das mercancias no mundo. Então, você, nos barcos fábrica, na travessia do barco, você está finalizando a produção do produto final que vai para destino em qualquer porto do mundo. Porto preparado para isso, claro. E aqui vocês veem Chancay, que é a saída para o Pacífico de uma bioceânica cuja outra saída para o Atlântico é Ilhéus, na Bahia, e vocês têm vários trechos dessa bioceânica já funcionando, que são ferroviárias que existem no Brasil, e outras que estão planejadas para uma construção futura. O que chama muito a atenção é que um projeto dessa dimensão estratégica para os interesses da América Latina estão sendo abandonados pela visão dos governos, tanto peruano, que praticamente, digamos, entregou esse planejamento para as empresas privadas, a começar pela empresa COSCO chinesa, que construiu o porto, e do lado brasileiro está muito mais articulado os interesses agroexportadores, porque a ideia é, então, ter um corredor bioceânico para aprofundar a exportação de matérias-primas, principalmente grãos e proteína bovina, ferro, enfim, para a Ásia, né? Esse porto é extremamente importante porque permite a chegada de barcos de grande calagem, é um mar muito profundo, é um porto que já nesse momento é o porto mais tecnologizado da América Latina. Todos os movimentos do porto são autoconduzidos por robótica, dirigidos desde um cérebro central que o porto tem. E o mais interessante é que já existe um ferry direto entre o porto de Chancay e o porto de Xangai, que é o maior do mundo, que é reduzido em 21 dias o tempo de travessia e de navegação. Quer dizer, com isso vai diminuir o tempo de navegação, portanto, os custos de transporte, e a gente, então, vai ter aí um instrumento que está sendo construído desde a visão da China, e não desde a visão dos interesses da América do Sul. Eu acho que isso é uma questão importante. E não que sejam interesses contrapostos, mas uma coisa que me impressionou muito que o presidente Lula disse a semana passada, com todas as letras, é: não adianta continuar discutindo o que são as terras raras, para que servem, a importância das terras raras ou do ferro, quando o Brasil simplesmente está exportando minerais sem nenhum valor agregado. O que importa aqui para o Brasil, diz ele quase textualmente, é industrializar esses recursos naturais. E, evidentemente, isso passa por uma nova visão da relação estratégica com a China. Estratégica em que sentido? Muito simples, que seja uma relação realmente, como os chineses dizem, ganhar-ganhar. Porque uma relação que aprofunda uma economia primária exportadora, que não deixa riqueza local, que não cria, não gera emprego, etc., para atender as necessidades da industrialização chinesa, não é exatamente uma relação ganhar-ganhar.
Então, a primeira questão que eu gostaria aqui de colocar para a nossa reflexão é que precisamos repensar a relação com a China e com a Ásia de modo geral. É importante pensar, sim, em mecanismos de transferência tecnológica, por exemplo, através das empresas que já estão se preparando para produzir aqui no Brasil. A BYD, por exemplo, está abrindo uma grande fábrica aqui na Bahia. Por que não pensar em que parte dos produtos intermediários de um veículo elétrico sejam produzidos aqui no Brasil? Por que não pensar que a tecnologia para essa produção local, de conteúdo local, seja transferida para o Brasil? Ao final, o Brasil está oferecendo um mercado gigantesco, condições energéticas, energia limpa e renovável, que não existem em muitos outros países do mundo, e, além do mais, a proposta da BYD é que, a partir da produção do Brasil, possa se atender o mercado sul-americano. Isso é uma aportação gigantesca. Então, esse é um aspecto importante, que a gente revise a nossa relação estratégica, não só com a China, mas com outros países dos BRICS e com outros países do mundo, desde uma perspectiva de necessidade de industrialização, cuidado ambiental, riqueza para os nossos povos e não para as transnacionais que operam no setor mineração ou as transnacionais que vêm a produzir sob a figura de enclave aqui nos nossos países. Então, para fechar aqui o tema da infraestrutura, que eu acho muito crítico, porque é a infraestrutura que vai definir o tipo de economia e, ao mesmo tempo, a infraestrutura é definida pela visão econômica que se tem. Então, existe essa relação dialética. Eu acho que é fundamental que a gente pense essa bioceânica, que é uma coisa que já está se construindo, desde uma perspectiva de interesse nacional, de interesse público, e desde uma perspectiva da possibilidade de, através dessa bioceânica, criar vários mecanismos de uma infraestrutura multimodal que se integra à infraestrutura ferroviária para outras regiões amazônicas ou do Nordeste brasileiro ou dos países dos Andes, como o Chile e a Bolívia, e fluvial também. Aí, na Amazônia, a gente tem um importante espaço de pensar uma infraestrutura fluvial que dinamize e que pense e se articule a partir das cadeias de valor intra-regionais ou intra-amazônicos, por exemplo, né? Então, são aspectos que eu deixo aqui para a reflexão coletiva e eu agradeço muito o tempo que me deram.